Você tem medo de dirigir? Você tem a sua carteira de motorista, mas quando você pensa em pegar no volante, a palpitação vem e você não tem coragem? Esse vídeo é para você. Eu vou te dar dicas que eu usei e eu consegui perder o medo de dirigir. Mas antes de tudo, um aviso: esse vídeo é só para quem já tem a carteira de motorista, tá? E ainda continua com medo de dirigir. Não é para quem não tem carteira, tá bom? E também é válido lembrar que tudo que eu falar aqui no vídeo é baseado na minha experiência. Foi tudo que eu vivi e aí eu também conversei com outras pessoas que passavam pela mesma coisa e as opiniões eram muito parecidas. Então eu reuni algumas das principais dicas que eu usei e deu certo pra mim e vou passar pra vocês que eu tenho certeza que vai ajudar muito e você vai começar a dirigir e vai perder esse medo aí. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Patrícia, mais conhecida como Paty aqui no canal, né? Afinal, o nome do canal é Canal Paty Jimenez e eu divido a minha vida aqui com vocês no canal. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, não se preocupe. É um vídeo um pouco diferente do que eu tô acostumada a falar aqui com vocês, mas que muitas de vocês que me assistem pode estar passando por isso. Então eu resolvi compilar isso tudo em um vídeo só para ficar bem mais fácil e explicativo. Eu vou contar um pouco da minha experiência como é, né? Um resuminho aí dessa minha vida como motorista. Em 2015, eu tirei a minha carteira de carro e moto, né? E tirei minha carteira, eu fiz os exames, o único que eu repeti foi o psicotécnico, que é aquele que você faz de risquinho, pauzinho lá, eu fiz ele 2 vezes. Dizem que quando erra esse daí é porque a pessoa é meio doida, mas eu não sou. E aí eu fiz o teste prático, tanto de carro quanto da moto, eu passei de primeira nos dois, né? Fiquei super empolgada, queria dirigir, né? Falei, uau, tirei de primeira, eu sou uma super motorista. Comecei a dirigir o carro principalmente. A moto não era muito meu foco, eu tirei também porque a gente tinha moto na época. E eu, quando não tivesse o carro, tinha moto, eu queria poder usar os dois. Então, comecei a dirigir o carro, só que sempre com o meu marido do lado, né? Porque a gente tá começando, morria de medo. E assim, o meu marido ele não tinha muita paciência. A gente acabava brigando, né? Porque quem tá começando erra e tudo. Fazendo um resumo bem grande, né? Por conta das discórdias, eu acabei pegando um trauma, não queria mais dirigir, não queria mais encostar num volante. Fiquei 2 anos depois que eu tirei a carteira. Eu dirigi algumas vezes e fiquei 2 anos sem dirigir nada. E, gente, isso para quem acabou de tirar uma carteira é terrível, porque você perde todo aquele ensinamento que você teve da autoescola e tudo. Enfim, dirigi algumas vezes moto automática, tá? Eu dirigi só 2 vezes moto de marcha, não gostei muito, eu tenho um pouco de medo. Mas a sem marcha eu dirigi várias vezes e creio que se eu pegar uma sem marcha agora, eu dirijo normalmente também. Mas o meu foco é carro, tá? Eu não quero dirigir moto, a não ser que seja no caso de uma precisão. Então vamos lá para o que interessa. Vou falar para vocês as dicas, né? Eu fiquei aí 2015. Vamos fazer a conta! Agora a gente tá em 2020, quase 7 anos, né? Porque eu tirei mais pro fim de 2015. Quase 7 anos. Foram 6 anos sem dirigir até eu começar de fato a dirigir. Ao longo desses 6 anos eu peguei carro algumas vezes, né? Um pouco no comecinho, assim que eu tirei a carteira. Depois, algumas vezes, né, eu acabei pegando de novo, mas sempre acompanhada e não deu certo. Então vamos agora para as dicas. Até que enfim! A primeira dica é: dirija sozinha ou sozinho. Não dirija com alguém do seu lado. Porque quem já dirige, quem já tem experiência em dirigir, eles, assim, eu não sei se é todo mundo que é assim, né? As pessoas que eu conheço, né? Eu dirigi com meu esposo, eu dirigi com meu pai, eu dirigi com uma prima minha também. Ah, mas a minha prima foi uma exceção. Ela só largou o carro e eu dirigi com ela, mas mesmo assim, você fica dependente de quem tá ali. Você sempre vai estar esperando que aquela pessoa fale o que você tá errando, fale o que você tem que fazer. Se você tá sozinha, você é você. E como você já fez autoescola, por isso que eu tô falando pra quem já fez autoescola, você sabe dirigir, você aprendeu, você passou num teste.
Você sabe como funciona, você só tem medo de fazer aquilo sozinha no seu carro. Então, dirija sozinha, que você vai ter muito mais confiança caso você erre, que não seja um erro muito grave, tá, gente? Você erra uma marcha, ou você faça algum erro ali, algum erro pequeno, né? Porque você vai estar andando devagar, né? Não vai sair por aí loucamente dirigindo num lugar mais calmo. E você acaba errando, só que não tem ninguém ali para te julgar. Você vai prestar mais atenção no seu erro e você vai, da próxima vez que aquilo acontecer a mesma situação, você vai se lembrar, aquela vez aconteceu isso, então eu vou prestar atenção, é assim que faz. No meu caso, por exemplo, eu tinha muita dificuldade, ainda tenho um pouco, de você coloca a primeira marcha para sair, e aí, por exemplo, quando você tá fazendo uma curva, né, você vai sair numa esquina e já vai fazer uma curva. Eu não conseguia virar o carro e ao mesmo tempo colocar na segunda marcha. Fazer as duas coisas para mim na curva ao mesmo tempo era um pouco complicado. E é um pouco necessário, porque você vê que o carro ele dá uma berrada quando você fica ali na primeira e não troca, né? Com o tempo eu tô conseguindo já fazer isso. Foi assim que eu fiz da outra vez, né? Então é só eu fazer desse jeito que agora eu consigo. Isso é só fazendo que você vai conseguir, tá bom? Segunda dica: escolha horários calmos para dirigir. Porque assim, se você pegar aquele horário de rush que tem carro para lá, carro para cá, carro para lá, você vai ficar mais perdida ou perdido. Você vai ter mais carros na rua, mais coisas ainda para você ter que prestar atenção. Então escolha horários em que tem pouco movimento, tá? Eu, por exemplo, comecei pegando horários assim, 10 da manhã, 2 da tarde, 3 da tarde, até no máximo umas 4 horas da tarde. Isso até em avenida aqui próximo da minha casa. É muito tranquilo, a avenida que costuma ser muito movimentada. Aqui pra mim, né, eu não sei onde você mora, como é o movimento. Presta atenção, passa pelos lugares onde você vai dirigir, que você pensa em dirigir. Presta atenção quais horários aquele bairro, aquele lugar que você vai tem pouco movimento. Isso ajuda muito, muito mesmo. É uma dica, assim, uma das coisas que dirigir sozinha e pegar horários bons e calmos para dirigir são, assim, as melhores dicas que você pode ter para começar a dirigir. Terceira dica: escolha caminhos conhecidos e fáceis. Tá? Já imagine toda a rota na sua cabeça, né? Aconteceu muito isso comigo. No comecinho, as primeiras vezes, a primeira de todas que eu peguei o carro sozinha, foi dando volta no quarteirão aqui na minha rua. Eu moro num bairro, né? Não é um bairro muito movimentado. A minha rua quase não passa carro, porém a rua de trás já é um pouco mais movimentada. Então eu tenho que passar por ela para dar uma volta no quarteirão, né? Então eu saí aqui da minha casa, passei ali, né? Foi um pouco mais desafiador passar na rua de trás, mas escolhendo o horário mais calmo foi bem tranquilo, né? Dei voltas no quarteirão. O que eu fiz? Eu fiz acho que uns 5 dias eu fiz isso. Assim, não dias consecutivos, tá? Por 5 dias, não, foram 5 dias que eu fiz isso. Acho que vocês entenderam, não foi consecutivos os dias. Acho que levou umas 2 semanas aí. Eu saí com o carro e dei voltas no quarteirão. Tinha dia que eu dava 3 voltas, tinha dia que eu dava 4 voltas, e acho que teve dias até que eu dei 5 voltas, né? Eu passava na frente da minha casa de novo, dava. Por quê? Porque a gente, quando tá sem prática de dirigir, até esquece. Tem hora que você confunde o freio com a embreagem, o freio com o acelerador, que é pior ainda, né? Então você precisa se familiarizar de novo com o carro, né? Se familiarizar com os pedais ali, o seu pé já aí meio que automático. Agora é a hora da embreagem, agora é a hora do freio, agora é acelerador, embreagem, né? Seta, mesmo que você seja a única pessoa no bairro dirigindo, dá a seta para você já pegar esse costume, né? Vai virar ali, liga a seta, vira aqui, liga a seta, por mais que não tenha ninguém na rua com você,
porque senão depois você perde esse costume e acaba, né, depois quando você dirige normalmente, não lembra de dar a seta. Então, foi isso, né? Até agora foi a dica de dirigir sozinha, escolher horários de pouco movimento, eu tô lendo aqui embaixo, tá? E escolher caminhos conhecidos no comecinho. Se você tiver muito medo, comece com voltas no quarteirão, tá bom? Quarta dica. Eu já ia esquecendo dessa dica aqui, relembrei, passei minha listinha aqui, que é uma das coisas que foi bem dificultosa pra mim no começo. Quando eu morava no apartamento, foi uma das principais coisas que me fez acabar não pegando mais o carro, porque eu tinha vontade de sair sozinha, mas como era apartamento, era aqueles estacionamentos minúsculos, com carro para todo lado, quase grudado no seu carro. E aí eu não tinha coragem de pegar sozinha e manobrar ali no estacionamento para poder sair com o carro e aprender. Mudei aqui para essa casa e aí ficou um pouco mais fácil, onde o carro é estacionado. Mas assim, não é aquele super espaço, é uma casa geminada, que o carro fica ali, ele tem um espacinho dele, mas também não é assim que, tipo, você só põe o carro e não se preocupa com nada. É um pouquinho difícil para quem tá começando, tá? Eu contava isso para pessoas, falava que era difícil, aí as pessoas falam, nossa, mas que dificuldade que tem? Nossa, tem uma pessoa que é da minha família que morava aqui nessa casa. Mas eu colocava lá uma caminhonete gigante, atravessada e não sei o que. Mas pra quem tá com medo, pra quem não consegue, gente, é muito complicado. Agora que eu consigo, que eu aprendo, eu também penso, nossa, mas por que eu tinha medo? É tão fácil colocar aqui. Aí é bom sempre lembrar lá do começo, né? Que pra quem não consegue, pra quem nunca fez, dá muito medo. Você pensa que você vai ralar o carro do lado, que você vai bater no portão, que você imagina um milhão de coisas. Então, para sair da sua casa, se você quer pegar o carro, né? Se você tem a oportunidade de conseguir pegar o carro, de preferência, gente, quando não tem ninguém na sua casa, tá? Se quem tá na sua casa te apoia 100%, ok. Agora, se você tem uma dificuldade, uma pessoa que não é que às vezes até apoia, mas morre de medo de fazer um risco no carro, essa pessoa vai acabar te atrapalhando. Então, se você conseguir um horário que não tem ninguém em casa ou que só esteja pessoas que apoiam você, também não pede pra ajudar, tá? Falar, olha lá pra mim, ver se vai bater. Não, porque você sempre vai ser dependente de alguém. Então, pega o carro e vai saindo. Faz assim, vai saindo devagarzinho. Anda em volta do carro, olha os espaços que tem, né? Fala, ele tá uma distância do muro, ele tá uma distância do portão, de qualquer obstáculo que tenha para você sair. Olha tudo, né? Você vai falar, não, se eu for com o carro assim, não vai pegar. Se você estiver no meio do caminho, eu fazia muito isso. Eu tirava um pouco o carro, aí eu não tinha certeza se ia bater. Eu saía do carro, olhava o carro de novo e voltava para dentro. Tá? Isso é no começo, gente. Isso vai ajudar você a ter uma ideia de espaço, sabe? Agora eu não preciso mais fazer isso. Eu sempre colocava a cabeça para fora do vidro, né? Assim, você coloca a cabeça para fora para olhar a roda, para ver se o pneu ele tá reto, se ele tá para cá, se ele tá para cá. Eu tinha muita dificuldade de saber onde estava o pneu, sabe? Cada detalhe assim, quer sai do carro? Olha, vê como que tá. Põe a cabeça para fora, olha como que tá o pneu para você ir, né, pra ter certeza que você não vai bater em nada, beleza? Saiu da sua casa, né? Faz isso quando você não tiver com pressa. Se você fizer devagarzinho, não tenha medo, gente. Não, mexe um pouquinho o carro, sai, olha, você não vai bater, tá? Porque eu deveria ter até começado com essa dica aqui, porque é o principal, né? Você vai sair do carro da onde você tá. Quinta dica: não tenha medo de progredir, tá? Porque como eu falei com vocês, eu comecei dando voltas no quarteirão. E pra eu sair dessa volta? E pra eu, agora acho que eu consigo andar mais longe. Acho que eu consigo ir pra uma avenida. Gente, assim, eu ficava pensando na minha cabeça: Patrícia, quando você vai parar de dar volta no quarteirão? Não dava coragem de arriscar pra ir pra outro lugar, né? O principal de tudo que me fez criar coragem pra tudo foi Deus, muita oração. Toda vez que eu saía de casa eu orava,
Eu sentia que Deus estava ali comigo, eu pedia muito para Ele. Eu pedia muito, eu falava assim, Deus, não é um luxo eu querer dirigir, né? Eu quero dirigir para poder, uma hora que minha mãe precisa, eu posso, minha mãe ou minha avó, né, levar ela numa consulta, alguma coisa assim, ou eu mesma, né? Eu vou em consulta, eu vou em coisas no centro, tenho que pegar Uber, tenho que ir de ônibus, né? Não era nada para ter um luxo, era só assim, ele me abençoou tanto, né? Me dando a minha carteira, foi tudo de primeira, assim, eu não esperava, eu achava que eu ia repetir pelo menos uma ou duas vezes, mas eu criei a coragem, Deus me ajudou, esteve sempre comigo e eu fui em frente e ainda tô indo em frente. Tem muitas coisas, muitas batalhas para vencer ainda, né? Nessa questão de dirigir. Então, não tenha medo de progredir, né? Eu já tava dando algumas voltas no quarteirão e teve um dia que eu precisei ir na casa da minha avó. A casa dela, daqui da minha casa, eu acho que deve dar uns 5 quilômetros, 6 quilômetros. Eu não tenho muita essa ideia de quilômetro, tá, gente? Não é muito longe nem perto. Mas eu tenho que passar por uma avenida, né? Não tem como ir para casa dela sem passar por uma avenida que é bem movimentada aqui perto da minha casa. E eu ia chamar o Uber, já tinha me arrumado toda e eu ia chamar o Uber para ir na casa dela. E eu pensei, eu olhei pro carro ali fora. Aí eu falei assim, gente, eu vou de carro. Eu vou de carro e aí eu fiquei assim, aquilo me deu dor de barriga. Eu comecei a suar. Eu conferi 1000 vezes o que eu tinha que levar. Eu ficava olhando a bolsa. Aqui tá o celular, aqui tá a máscara. Ai, a carteira, eu preciso da carteira. E também fiquei fazendo a rota na minha cabeça, né? Porque uma coisa muito importante, faça a rota todinha na sua cabeça, né? Por isso que vai em lugares que você conhece, faz a rota na sua cabeça, pensa, né? Pra ir lá na minha avó, tem vários caminhos que eu posso ir. Mas tem alguns caminhos que eu vou passar por muitas ruínas pequenas, sabe? Você tem que ir parar pra ver se não tem carro. Ir parar pra ver se não tem carro. Isso é mais difícil, pelo menos pra mim, né? Parar e sair, olhar para um lado, olhar para o outro. Então, o que eu fiz? Eu passei uma rota todinha na minha cabeça de lugares. Eu fui procurando lugar que tinha semáforo, porque no semáforo não tem erro. Tá vermelho, você tem que parar, tá verde, você tem que andar. E eu já tinha dado voltas no quarteirão, já tava dominando um pouquinho melhor a embreagem, né? Não, pra ir lá na minha avó não tem tanta subida íngreme, né? Porque na subida pra você sair é terrível. Então, fui. Foi a primeira vez que eu saí longe, né? Peguei e fui. Na hora de voltar, a mesma coisa. Pensei toda a rota. Já tinha pensado a rota de voltar também na minha cabeça, né? Porque tem ruas que não dá pra você ir pela mesma ou não. E na hora de ir é mais difícil do que de voltar, ou vice-versa. E também voltei. Foi, assim, um alívio. Então, assim, a quinta dica, não tenha medo de progredir. Se você estiver segura, se você saber todo o caminho na sua cabeça, se você estiver num horário tranquilo, a chance de dar alguma coisa errada é mínima, né? Confie em Deus e vai. Sexta dica é de você não ligar som e não ligar e não ter nada no carro que te tire a atenção. Eu, pelo menos, sou assim. Eu não quero no comecinho, mas no começo ainda eu não ligo o som, né? Pra eu poder prestar mais atenção. Não liga som. O barulho do ar-condicionado, se o carro tiver ar-condicionado, aquele barulho quando tá muito forte, ele atrapalha também. Então eu não ligo, eu abro as duas janelas da frente. Gente, uma coisa que eu faço, nem tá aqui nas dicas, quando eu vou, eu não deixo a minha bolsa no banco do passageiro. Eu coloco ela pra baixo do banco, porque assim, você passa num sinal, sei lá, vem alguém ali, passa, leva a sua bolsa, porque como eu abro os dois vidros, né, eu abro e deixo eles bem abertos. Uma dica extra aqui, não deixa a sua bolsa à mostra, tá bom? Então, aí você vai dirigir, você vai estar lá fazendo tudo que você tem que fazer, seguindo todas as dicas aqui, e aí o som tá ligado, as coisas tá tirando sua atenção, então faça o máximo para que nada tire a sua atenção enquanto você tá dirigindo, tá bom? A sétima dica é: abaixe o retrovisor do lado do passageiro quando você estiver estacionando e o meio-fio estiver do lado de lá, do lado do passageiro. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática como é.
Ó, vocês estão vendo ali o retrovisor, né? Agora imagina se eu estiver estacionando ali, como que eu vou saber se o carro tá perto do meio-fio ou não? Então, você vai abaixar, eu vou abaixar, o espelho tá abaixando. E agora eu vou trazer um pouco mais pra cá. Aí você inclina um pouquinho a cabeça e você vai conseguir ver a roda do carro, tá vendo ali? Aí você vai saber se você tá perto do meio-fio ou não. Isso quando você está estacionando faz toda a diferença. Porque quando você está estacionando e o meio-fio tá do lado aqui do motorista, é fácil você ver, porque tá pertinho ali, você só coloca o rosto e consegue ver, né? Só que normalmente, em todos os casos, né? Só a não ser que você esteja estacionando em estacionamento de mercado ou alguma coisa assim. Mas os estacionamentos da rua normalmente são pro lado de lá, o meio-fio. Isso vai ser um modo um pouquinho mais avançado, você já vai estar andando um pouquinho mais para frente, mas mesmo que você estacione em lugares super vazios, você vai ter que ver aonde está o meio-fio para não correr o risco de raspar a roda ou estacionar muito longe. Então você para, se o seu espelho for manual, né, você para o carro, pega ali onde regula ele, abaixa todo até onde você conseguir ver a roda de trás. E aí na hora de manobrar vai ficar muito mais fácil. 7ª dica. Estacione em lugares fáceis de sair. Gente, a primeira vez que eu fui no mercado, né? Fui lá no supermercado sozinha. Eu escolhi um mercado aqui perto de casa, que eu sei que o estacionamento dele é bem grande. Todas as vezes que eu fui lá, né, tem uma parte dele que é bem lotada, as partes cobertas, as partes perto da porta, mas sempre tem lá o fundão que quase ninguém quer estacionar. Aí eu pensei, é nesse mesmo que eu vou, e lá vai ter bastante espaço e eu vou estacionar mesmo que seja longe, não tem problema, mas eu vou conseguir sair depois. Tanto que eu fiz isso, fui lá, estacionei, tava um dia de sol, o sol tava rachando. E aí tinha lá os carros estacionados na parte coberta. Tinha algumas vagas, mas assim, não era tipo, tem 4 vagas livres. Não, tinha uma aqui, outra ali. Aí eu falei, não, eu não vou lá no meio daqueles carros. Parei lá no meio do sol estalando, não tinha nenhum carro perto, nem carro atrás, nem na frente. Tava só meu carro lá largado, sozinho no meio do sol. Acho que os outros pensavam que aquela menina lá é doida. Por que ela tá parando no meio do sol, sendo que tem vaga na parte coberta? Mas eu fui, coloquei lá. O importante é que foi super fácil de sair. E eu já fui lá mais uma vez, fiz a mesma coisa. Ainda não tive coragem de ir em parte de estacionamento que é pertinho. Ontem até eu fui num mercado, que não é esse, né? Que ele tem um estacionamento subterrâneo. E aí eu também não entrei, não tive ainda essa audácia de ir lá, porque poderia acontecer de eu entrar lá e o estacionamento tá super vazio e tranquilo, mas poderia também acontecer de ter, assim, não que lotado, mas não vagas muito espaçadas uma da outra. Parei na rua mesmo, o importante é que eu tô indo, tá, gente? Não se prenda, mas eu não vou conseguir isso. Não, faz o que der. Faz o que você conseguir. O que você consegue é parar na rua? Para na rua, né? Tem um monte de carro perto das saídas, que é onde mais fica carro, perto de saída, lugar mais conveniente para você entrar e sair. Para longe, né? Não tão longe assim que dê para você ir andando. E isso acontece também quando eu vou na academia. Lá na academia onde eu vou, perto da porta dela, tem um monte de carro, né? Um monte de carro, um carro atrás do outro. Tem até um estacionamento lá, mas só que a minha academia fica numa avenida muito movimentada. Lá quase não tem horário, assim, que não tem carro. Apenas que diminui um pouco, mas é bem movimentada. E eu não ponho lá, porque aí você tem que ficar saindo de ré, olhando ver se... Sabe aqueles estacionamentos que você só pode sair de ré se não tiver vindo carro? Isso eu ainda não faço, não. Eu sei que se eu for tentar eu consigo, mas eu prefiro não arriscar fazer uma coisa que depois vai me traumatizar, que aí eu vou ficar mais anos sem dirigir. Então, coloca em lugares fáceis que você sabe que você vai entrar e também sair com facilidade, tá bom? Dica número 9. A anterior eu falei que era 7, mas era 8 na verdade, tá? Eu boiei aí, perdoe meu erro. A dica número 9 é: deixe o carro mais confortável possível para você dirigir, tá? Quando você entrar no carro,
arruma retrovisor exatamente conforme você consegue enxergar, tanto do lado do passageiro, do motorista, o retrovisor do meio, coloca o banco, né? Mexe no banco, pisa na embreagem para ver o que vai ficar confortável no seu pé. Olha ele todinho, tá? Não tenha medo de, você enrola demais, né? Já uma vez o meu marido falou assim, nossa, arruma aqui, arruma ali. Então, por isso que a gente tem que fazer sozinha, gente. Porque, assim, agora eu já entro no carro com mais rapidez, né? Eu, olha ali, olha aqui, vi que tá, porque eu e ele usa o carro. Então, eu sempre tenho que arrumar, porque quando ele arruma pro jeito dele, quando eu arrumo pro meu jeito, que eu prefiro dirigir. Arrumo o banco, arrumo os retrovisores, deixo ali tudo certinho, coloco o cinto de segurança, faz tipo um checklist, sabe? Ó, fiz isso, fiz aquilo, tá tudo tranquilo, tudo certinho. Dica número 10. Saiba tudo o que tem no carro, pelo menos o principal, que é como o carro funciona, botõezinhos que eu digo, tá? Onde que liga o retrovisor, onde que liga a luz alta, a luz baixa, tem carros que tem coisas mais diferentes ainda, né? Procure saber tudo como que funciona. Aconteceu uma vez comigo de eu estar saindo daqui de casa, começou a cair um pé d'água, mas foi assim, gente, sabe aqueles pé d'água que começa com umas gotinhas e dentro de 3 segundos, bum, aquele vendaval assim. Porque se eu tivesse visto que ia chover daquele tanto, eu não tinha saído, né? Porque eu nunca tinha dirigido na chuva ainda, eu dirigiria na chuva tudo, mas uma chuva um pouco mais fraca. Era aquela chuva de cair o mundo, que é água, 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 e você não conseguir ver muito na sua frente de tanta chuva que tava caindo. Aí eu liguei o limpador de para-brisa e fui indo, mas assim, mesmo com ele ligado, eu fiquei com um pouco de medo. Parei um pouco, né? Encostei assim perto do meio-fio e fiquei ali aguardando um pouco. Falei, pode ser que a chuva dê uma diminuída e eu continuo. Aí eu percebi que os carros todos estavam com a luz acesa, né? Porque quando tá chovendo muito, eles ligam a luz. E aí eu fiquei pensando, aonde liga a luz? Eu já tinha ligado luz, mas o carro que a gente tem, ele tem um botãozinho mais pra frente, um botãozinho mais pra trás e um mais pra frente. Os dois é de girar, assim, eu lembro que era ali, mas eu não lembrava se era o da ponta ou se era o outro. E se você pode sair do carro, você liga, sai do carro, olha qual luz você ligou e ok. Mas não tinha condição de eu sair do carro pra eu saber qual luz eu tava ligando. Aí eu fiquei lá, parada, né? Falei, não, vou ter que esperar a chuva passar. E aí, eu tava bem perto de casa. Eu tinha passado só uns 2 quarteirões. E eu falei, não vou prosseguir, né? Porque a chuva não parava, não parava. Acho que eu fiquei uns 10 minutos parada. Fiquei bastante tempo lá esperando. Aí eu manobrei o carro ali na rua mesmo. E voltei pra trás. E daquele dia eu não saí. Eu cheguei em casa, deu 2 minutos, a chuva parou. Falei, não, só de raiva eu não vou mais. Gente, eu espero de verdade ter ajudado vocês com essas dicas, né? Que vocês coloquem elas em prática com toda a segurança, tá? Esteja bem tranquila para colocar essas dicas em prática. Vai com calma, que você consegue. E aquele tão sonhado sonho de dirigir vai acontecer, né? Tá acontecendo comigo. Eu ainda tenho algumas etapas para passar, né? Como eu disse para vocês, eu não paro no estacionamento muito apertadinho. Isso são coisas que eu evito para evitar um trauma desnecessário, tá? Vai com calma, vai no seu tempo, né? Tem pessoas que vão ficar falando, eles até querem ajudar, mas eles não entendem, sabe? Porque quem já dirige, para eles é tudo muito fácil. Eles falam, é só fazer isso, é só fazer aquilo. Quero ver o fácil. Então, vai daí, vai no seu tempo. Uma voltinha no quarteirão, que seja sentar no carro e ligar ele, tá? Pisa na embreagem, pisa no freio, liga, que isso vai acostumando o seu corpo com o carro. Da próxima vez você vai ligar e vai dar uma rezinha, né? Com o tempo você vai conseguindo, tá bom? Não perde a esperança e que você tenha aí uma vida de motorista muito boa, não leve multas, dirija com responsabilidade, tá bom?
Um beijo e tchau, até o próximo vídeo.